Tenha a seu lado pessoas, amigos de fé. Olha, eu queria trazer um episódio para vocês que eu lembrei de um paralítico. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum, possivelmente na casa de Simão Pedro. E ele estava pregando e uma grande multidão entrou na casa, ficou ao redor da casa. E 4 homens pegaram um paralítico e foram até Jesus. Como a multidão cercava aquele lugar, cercava Cristo enquanto pregava, eles não desistiram. Olha o que a Bíblia diz. Que eles subiram o telhado, fizeram um buraco e colocaram o homem na frente de Jesus. Por sobre o telhado, foi lá e desceu e colocou aquele homem na frente de Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Meus irmãos, veja só, a minha mensagem aqui para você é: cerque-se de pessoas que tenham fé. Por quê? Porque no momento que você estiver precisando, no momento que você estiver aflito, no momento que você estiver necessitado, pessoas vão te incentivar, pessoas vão te encorajar, homens de fé irão mover o seu coração para que você busque a Deus, para que você não desanime, para que você continue, para que você nunca desista dos seus sonhos e daquilo que Deus colocou no seu coração. Olha só como é importante isso, né? Ter pessoas que, ao invés de reclamar, de murmurar, pessoas que têm uma visão negativa da realidade, que não conseguem enxergar além, que não conseguem fazer uma projeção daquilo que é a coroa que já está preparada para todos nós, pessoas que são pessimistas, pessoas que querem muitas vezes estar ao nosso redor, mas querem cavar um buraco para que a gente possa cair. Você sabia disso? Pois é. Olha como é o ser humano, né? Mas se ao invés disso, nós nos cercarmos de pessoas que tenham fé, aí sim. Aí naquele momento que a gente mais precisar, essas pessoas vão agir em nosso favor. E se eles incentivar-nos, se eles procurarem nos motivar-nos, e a gente não tiver fé suficiente, e a gente não tiver força, e a gente não tiver condições, sabe o que eles vão fazer? Essas pessoas vão nos carregar e vão nos levar exatamente para o lugar que nós vamos precisar estar, que é na frente de Jesus, na frente daquele que pode fazer todas as coisas. Os homens de fé, irmãos, levaram o paralítico. Mas veja só. Primeira coisa, fala do carinho, do amor para aquele que era paralítico, não é? Então, a pessoa precisa, nós precisamos entender que a gente precisa estar ao redor de pessoas que se importem conosco, que se importem com a gente, como a gente está, como a gente está vivendo, como está a nossa família, nossa casa. É tão importante, né, irmãos? Hoje a gente vive um individualismo tão grande. Pessoas estão, né, se isolando sozinhas, só pensam em si. E essa era, né, da robotização da internet, pessoas estão isoladas. Como é bom estar rodeado de pessoas que se preocupam com a gente, em primeiro lugar. O segundo é que não basta só preocupação, vale também a ação. Não vale apenas a preocupação, vale a ação. Aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico e levaram para o lugar certo. Levaram para Jesus. Não adianta você ter pessoas que se preocupam com você, mas na hora da decisão te leva para lugares errados. Preste atenção no que eu estou dizendo. Cuidado com aqueles amigos que se preocupam até com você, mas na hora de te conduzir, te conduz para lugares errados. Aqueles 4 homens conduziram aquele paralítico para aquele que podia resolver, para o Senhor da nossa vida, para Cristo. É aquele que está ao nosso lado, que pode fazer todas as coisas. Eles fizeram a coisa certa. Agora, quando chegaram lá, na casa onde Jesus estava pregando, como entrar? A multidão cercava. Como é que eles podiam levar até Jesus?
É nessa hora que eu entendo, e a Bíblia fala que Jesus viu a fé daqueles homens. E não bastava os homens se preocuparem com ele, conduzirem até Jesus, mas eram homens que tinham fé. A fé, irmãos, ela mora no coração daquelas pessoas que não veem obstáculos, daquelas pessoas que não enxergam problemas, daquelas pessoas que não têm os olhos fitos nas dificuldades, porque elas estão enxergando além. Paulo disse assim: mas para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Cerque-se de pessoas que se preocupam com você, que te conduz para lugares certos, mas também tenham fé, para que diante dos obstáculos não desistam de você. Porque aqueles homens podiam chegar lá onde Jesus estava e dizer assim: olha, tá cheio aí, não tem condições. Meu amigo, como é bom cercar de pessoas, e às vezes não são muitos, são poucos, que vão estar ao seu redor, que vão se preocupar com você, levar você para o lugar certo. E mesmo diante das lutas e diversidades que possam vir durante o caminho, essas pessoas, elas vão sim enfrentar com a fé deles qualquer obstáculo. O obstáculo não estava diante dele, uma multidão. Os amigos não querem saber das multidões de barreiras que possam se levantar. O que eles querem é, na fé que eles têm, fazer com que você saia da situação que você está. E é que aqueles homens tiveram a ideia. Subir no telhado, abrir um buraco lá e colocar o homem pelo buraco, né, até Jesus. Veja só, irmãos, como é interessante, né? Que ideia, né? Meu irmão, mais que uma ideia, tem uma força dentro daqueles homens. Porque para colocar um homem no telhado não é fácil. Vai lá, irmãos. Faz uma tentativa. Não é fácil. Se cerque de pessoas que não olhem os obstáculos, que não olham quanta força precisa imprimir para te ajudar. Ele vai fazer, ele vai transpor na fé que ele tem em Jesus Cristo. Abrir o telhado, colocar o homem exatamente no lugar onde ele precisava estar. Se cerque de cuidados, de amigos que te levem para o lugar onde exatamente você precisa estar. No lugar da vitória, no lugar da bênção. Se cerque de pessoas assim, que te conduz aos pés daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. E Jesus Cristo olhou para aquele homem, olhou para a fé deles e disse para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. Veja só, né? Os homens pensavam na cura física, mas Jesus tem primeiro uma cura espiritual. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente não compreende as coisas que acontecem com o nosso amigo que está precisando. Às vezes a gente não sabe, a gente não compreende. Mas fato é que Jesus sabe todas as coisas. Primeiro perdoou e depois curou. Vendo a fé daqueles homens. Não foi a fé do paralítico. Às vezes não é a nossa, mas das pessoas que estão orando por nós, consagrando, jejuando em favor da nossa vida. Como é bom, irmãos, estar cercado de pessoas que nos amam, que se preocupam com a gente, que nos conduz para lugares certos e, principalmente, não ver barreiras. E tem fé para que Jesus possa curar, possa resolver todos os nossos problemas. Resumindo aqui, cerque-se de pessoas que estejam assim, cheios de fé, para te conduzir para o lugar da bênção, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Para aquele que pode fazer coisas que a gente não pode nem imaginar. Deus é bom, mas cerque-se de pessoas que tenham fé. Deus te abençoe. Graça e paz, somos podcast, Pastor Júnior aqui que vos fala. Tchau, tchau.